Expectativas positivas para essa temporada de resultados? Estão ansiosos para a gente ficar sendo Ansioso sim, expectativas mornas. expectativas móveis? Mesma coisa, A do Guedes já começou, né, Guedes? já começou. A sua ainda não, né, então Ainda não. a sua começa semana que vem, correto? Sim, senhor. Então tá bom. A gente vai dividir essa conversa da seguinte maneira: vamos começar falando do maior setor em termos de representatividade na bolsa. A gente vai por ordem de representatividade e aí depois a gente vai entrando nos cases específicos, dá uma geral no que tem de expectativa para cada um dos segmentos, depois a gente fala se aquela empresa que você cobre, você acha que vai ser um bom resultado e se ou vai ser ruim e por quê, beleza? Sim, senhor. Em termos de representatividade, o maior Ban financials, setor de financials, bancos. Começa com vamos você. começar lá. Bancos, você tem a sazonalidade do primeiro tri, que é mais fraca, você tem menos dias úteis, três dias a menos. Você também tem atividades mais fracas, né, e você tem, al eh algum repique aí de inadimplência no curto prazo, porque o pessoal se alavanca no final do ano, não consegue pagar no Coisa começo do ano é difícil, e tem tem muitos boleto pra impostos, caramba. então você tem alguns atrasos ali. Fora isso, 2025 começa a entrada da nova regulamentação, a 4966, que faz com que os bancos provisionem, as expectativas de inadimplência. Em vez de ser olha para frente e provisiona, é a nova metodologia do que os atrasos, né. Então a metodologia antiga era olhar para trás e fazer os provisionamentos baseados nos atrasos. Então isso também consome capital e impacta um pouco, a rentabilidade dos bancos no curto prazo, tá. O Banco Central foi legal, quebrou essa introdução da 4966 em 4 anos, então o impacto vai ser defasado, então vai ser muito mais suave, mas mesmo assim a gente vai sentir algum impacto no primeiro trimestre. Por conta disso, os bancos vão ter um trimestre mais morno, tá. Fora isso, você tem um cenário macro um pouco mais desafiador, né, você tem provavelmente um aumento de inadimplência, no segundo semestre do ano, a gente já fez um estudo sobre isso. Existe um time lag de 9 meses do aumento da Selic até o aumento da inadimplência, por vários fatores, mas enfim, tem inflação, tem alavancagem das empresas que começam a sofrer um pouco antes, né, então a gente espera que isso deixe os bancos mais cautelosos em termos de crescimento. E menos crescimento, você também impacta ali, a rentabilidade dos bancos. A alta da Selic ainda não bate na inadimplência, né, você chegou a falar que 9 meses. 9 meses, né. Setembro foi quando eles começaram a aumentar, então em tese você tem o aumento da inadimplência no meio do ano. Ah, então. E aí nesse primeiro trimestre, então a expectativa do aumento da inadimplência é por conta da mudança na norma, É, tre ou não? não, você tem não é a inadimplência em si, e sim a provisão. Provisão, tá. A provisão, para crédito duvidoso começa, fica um pouco mais pesada. Então imagine assim, você antes, olhava para o cliente e falava assim: "Esse cliente está atrasando, eu vou começar a provisionar aqui Que XY". ainda não necessariamente vira inadimplência, né. Se já tem Antecipação. ele começou a não pagar. Aham. Agora não, você empresta para o Igor e fala assim: Igor vai me pagar, Hum. tem 90% de chance que ele me pague, então eu já provisiono 10%, 10%. Entendi, entendeu? entendi. E dentro do setor financeiro tem algum setor aí, alguma empresa de destaque para essa temporada de resultados que você acha que vem com uma dinâmica melhor do que outras? Sim, o Itaú, como sempre, nesses últimos trimestres, ele não só não vai ter impacto da 4966, mas também vai ter crescimento de lucro tri a tri e ano a ano, tá. O ano passado ele cresceu muito mais do que a gente esperava, a gente começou o ano com high single digits de crescimento de lucro, né, mais próximo de 10%, um pouco menos que isso, finalizou o ano com um crescimento de 15%. Esse ano, o guidance deles aponta para uns 10% de crescimento de lucro, a gente tem 12% de crescimento de lucro. Então acho que vai ser um ano também interessante para o Itaú. Eh, ele já fazia esse provisionamento da 4966 antes, então vai ser o banco que vai ser menos impactado. Outra coisa também, o capital dele não foi impactado no quarto trimestre, e nessa virada também de regra também não foi impactado, porque ele faz o hedge do capital também. Então
isso é importante. Ele começa um ano com mais capital, ou seja, mais poder de fogo para crescer. E dos outros bancos, tem algum outro destaque? Santander, Bradesco? Banco do Brasil o Bradesco, assim, Bradesco e Santander, eles têm a obrigação de crescer na ano, certo? O Ficam problema lá e compartilhando é, prato. eu acho que o Tria a Tria é que vai estar um pouquinho mais ali, com um lucro parecido com o quarto trio. Se crescer ou cair um pouquinho, acho que é a tônica do trimestre, né, pela entrada da 4966 e também pela sazonalidade do trimestre e também porque os 2 bancos, eh, quer dizer, o Santander, acho que mais do que o Bradesco deu uma desacelerada. O Bradesco ainda está acelerando em algumas linhas, mas o discurso deles está muito mais conservador. Uhum. É, o Santander também é bem mais Hum. exposto ao alto e a gente tá vendo talvez uma acomodação, né, Sim, no então processo de crédito. tão menos agressivo, todos eles, todos os bancos. E Banco do Brasil que teve, talvez um guidance um pouquinho mais tímido depois do resultado do quarto tri, e acho que a dinâmica Uhum. no agro também, embora o agro esteja melhor, acho que eles estão sendo também mais cautelosos em relação a crédito, né. Eu acho que o Banco do Brasil ele cai tri a tri, né, por conta do agro, vai vir com um posicionamento mais forte no primeiro trimestre, eh, ao contrário do que a gente pensava, está sendo um pouquinho mais persistente essa essa recuperação, desses clientes que entraram em recuperação judicial, né, isso vai levar, eh, pelo menos até o segundo semestre, com um provisionamento um pouco mais forte. O que eu acho que ajudou bastante, a perspectiva do banco, em relação a esses clientes foi a soja. Esses clientes são clientes de soja, mas a demanda de soja pela China. Então, acho que foi uma das poucas empresas que se beneficiaram, com esse com as tarifas, né. Então a demanda de soja chinesa, eu acho que vem ajudando vários clientes. Pra se recuperar mais rápido. Eles eventualmente entrar em recuperação judicial, um 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 vão ter um programa, quer dizer, um processo de adimplência, né, Uhum. eh, mas eventualmente vão precisar de crédito. Então, se não pagar, eles não conseguem se alavancar novamente. Falar rapidamente celulose, tem Uhum. Klabin e Suzano, acho que tem toda essa confusão. Até foi uma discussão que eu tive com o Luca, que trabalha com você, Sim. dias atrás, porque assim, a gente viu um movimento de realização mais intenso, Em Klabin em que Klabin do que em Suzano. E aí saiu a notícia de que a Suzano tá de olho nos ativos da IP de novo agora, né. Então eu vou dar a palavra para você, você comenta um pouco do que você espera dos resultados das 2, um pouco de dinâmica também. A gente vê algumas questões que poderiam justificar essa as 2 caíram, né, e se você olhar year to date, tanto Klabin quanto Suzano, elas caem, do início do ano até a data presente. Mas a princípio Klabin caía mais, né, do que Suzano, e a gente identifica 2 fatores, que justificariam isso, né. O primeiro fator, que é o que tem menos peso na minha visão, é a questão relacionada à exposição de celulose, onde a Klabin ela é mais exposta ao sistema Europa de preço, a Suzano é muito mais exposta ao sistema China, né, as precificações das curvas são diferentes, eh, e principalmente ligada ao tipo de fibra, né, então a Europa é muito mais fibra longa, China muito mais fibra curta, então a gente teve, desde o início do ano, até agora, a gente teve mais ou menos ali 3 repasses de preço que a Suzano promoveu. Quando eu chegar em Suzano eu comento um pouco mais sobre isso, mas a gente viu, uma aceleração, do preço da celulose de fibra curta China, em relação ao que a gente tinha visto até os últimos dias de dezembro, né. Então esse ano preço, seguiu, levantando um pouquinho em relação aos dias de fechamento do ano passado. Então, no caso da celulose, Europa, né, fibra longa, a gente viu o contrário, a gente viu uma queda de preço leve, mas uma queda de preço. Existe um spread de preço, né, diferença de preço entre celulose fibra curta na China e celulose fibra longa, na Europa, muito porque, o custo de fazer extração da celulose de fibra longa, ele é muito mais alto do que o custo de fibra curta,
né, então questão climática, você tem escassez, você tem um ciclo maior no caso de pinos do que se comparar com o eucalipto para fibra curta, então estruturalmente você tem um custo mais elevado para você produzir fibra longa. Então, você tem um custo mais elevado, o preço da fibra longa é maior. Então existe um spread de preço entre fibra longa e fibra curta. A gente vê esse spread, no caso, como o preço da fibra curta subiu na China e o preço de fibra longa desceu um pouquinho na Europa, a gente viu esse spread de preço reduzindo. Então isso, no caso, é pior para a Klabin. Então isso é uma das coisas que a gente acredita que teria justificado essa queda um pouco mais acentuada em Klabin. Mas o motivo maior que a gente vê que poderia ter justificado essa queda é a ligação que a Klabin tem principalmente com o consumo doméstico, né? Então, a Suzano é muito mais exportadora do que a Klabin tem uma exposição maior à economia doméstica, principalmente no segmento de embalagens, e o segmento de embalagens ele é bem ligado com bens duráveis. Então vale um pouco daquilo que eu falei quando eu estava falando de aço, né, a perspectiva de taxa de juros do Brasil é continuar um ciclo de altas, a gente já tem alta contratada aí pelo Banco Central, então é uma taxa de juros bastante robusta que a gente acredita que vai machucar um pouquinho os resultados da companhia. A gente ainda vai ter um primeiro trimestre, tá, de Klabin, a gente ainda vai ter um primeiro trimestre relativamente resiliente de volume, então a gente Uhum. tem na maior parte dos segmentos a gente vai ter crescimento ano contra ano e vai ter uma redução sazonal, tri a tri, né, o quarto trimestre ele é sazonalmente melhor para a venda da maior parte dos papéis, então você deve ter uma desaceleração tri a tri, em termos de volume, então não cresce tri a tri, mas você tem ali um crescimento ano contra ano, eles estão fazendo ramp up de máquinas, né, ramp up da 28, da máquina de papel 28, enfim, então tem coisas acontecendo no ano contra ano que ajuda a empresa, mas você tem um cenário doméstico um pouco mais difícil. A empresa alega, né, na versão deles, que o segmento que eles estão dispostos em termos de carteira de cliente, eles entendem que assim, ó, se a economia desacelerar, a gente desacelera, mas a gente desacelera menos do que a média de mercado. Então cai, mas cai menos do que poderia cair os concorrentes, tá? Isso é mais ou menos o discurso que a Klabin tenta passar para o mercado. Eu acho que o mercado está mais cético em relação a esse tipo de discurso, e aí justificaria um desconto maior no preço das ações. Por enquanto, a gente conversando com É eles, mais alavancada que Suzano também, né? é um pouco Esse mais, mas é parecido. Acho que a questão não tem a ver com a taxa de juros mais alta e aí a alavancagem pior uma da outra. Porque as duas têm que fazer a trajetória de jogar a alavancagem para baixo. E aí, assim, a gente chega em Suzano, que é a história que você falou aí do deal, né? Então já tem uma notícia possivelmente de comprar aí, dessa vez, os ativos de celulose da International Paper, não a International Paper inteira. Antes a gente já tinha passado por uma notícia no início do ano de comprar os ativos do segmento de tissue da Kimberly-Clark Internacional. Então, assim, é uma companhia que ela não vai sossegar o facho, ela vai continuar fazendo M&As, quer crescer, diferente de Klabin, que tem a política de dividendos, que embora tenha reduzido o pagamento de dividendo, e eu sei que muita pessoa física aí não gosta disso, que reduziu a política, mas do lado institucional foi muito bom ela ter reduzido a política. A Klabin às vezes pagava dividendo quando tinha fluxo de caixa negativo e não deveria pagar. E aí o fato dela ter uma política muito rígida de pagamento de dividendo, muito clara ali, que tem o percentual de EBITDA que ela tinha que pagar, se ela jogou esse payout para baixo em relação ao travamento do EBITDA, isso ajuda a ela a guardar um pouco mais de caixa quando ela precisa desalavancar. que é Então a preferência da companhia é: eu quero desalavancar, e isso é muito bom para o investidor institucional. Então, pessoa física pode não ter gostado muito, mas o institucional gostou, Aham. né. Agora, voltando para Suzano, a gente tem a questão relacionada ali aos deals. Então, diferente do caso de Klabin, que tem uma política de dividendo fixa ali, para pagar dividendo religiosa, paga tudo tri, eh, Suzano não tem. Então Suzano paga, às vezes JCP, mas não tem uma política fixa de pagamento, e é uma companhia que do ponto de vista societário, a gente entende que os controladores da Klabin gostam e querem e precisam, né, precisam dos dividendos, e a família Pfeffer que está por trás da Suzano, é uma família que quer crescer e não quer necessariamente o dividendo, então quer crescer patrimônio. E faz isso através de aquisições, de Suzano. Então é uma companhia que não sossega, né, comprou
fez algumas aquisições relevantes aí, e aí fez Cerrado, né, então o maior projeto da história da companhia, estreou Cerrado e já quer fazer outra coisa. Então, esse fluxo de caixa que a companhia vai gerar com o Cerrado, você tem aí um pouco mais de atribuições a saber o que que vai ser do capital allocation, né, da decisão de alocação de capital da companhia e o que que ela vai fazer, né. É difícil pensar agora, eu acho que, assim, tendo uma oportunidade, eu acho que eles, independente do tamanho, é aquilo, eu acho que eles não vão comprar uma International Paper inteira ou uma coisa parecida, porque não tem oportunidade. Se tiver, eu acho que o cara vai lá e faz uma proposta, né. Na última conversa que a gente teve com eles, eles me pareceram um pouco mais cuidadosos, justamente por conta do cenário que a gente está vendo ali de tarifas. Eles estão vendo a indústria papeleira na China recuando um pouco o ímpeto de comprar celulose. Dificuldade de preço de repassar na Europa, Exatamente. né, você tinha falado. É isso. Então, na verdade, o que a gente viu ali, a gente viu três repasses de preço, e a terceira tentativa de repasse de preço esse ano não pegou na carteira de cliente. Basicamente, quase nenhum cliente acabou aderindo ao repasse, né? E aí teve negociações, e aí o valor acabou sendo mais baixo do que o que eles tinham iniciado o planejamento de repasse. Isso já indica que a demanda, ela está vacilante, né, você não tem um ímpeto forte de demanda da indústria papeleira de fazer a conversão, da compra de celulose de mercado em papel na China. Justamente por conta do sentimento de esperar para ver da indústria papeleira chinesa do que vai acontecer com tarifas, né, e para onde vai a realidade econômica da China, que hoje depende muito ainda das exportações, e é um terço mais ou menos do PIB da China veio de exportações em 2024. Então, se a gente vê essas tarifas aí não cedendo, hoje já teve notícias aí de um possível acordo, depois o Xi Jinping desmentiu, falou: "Ah, não é nada disso ainda, não tem acordo". Então a gente está vendo uma novela, e aí essa novela gera incerteza, essa incerteza gera um recuo da indústria papeleira de comprar celulose, e aí, para a Suzano não vender menos, ela joga no preço, ela embute no preço, um possível desconto para não cair volume, né. Então, a gente não acha que vai ter um problema estrutural em vender o volume de Cerrado, né, porque o Cerrado está rampando. A gente não acha que vai ter um problema estrutural de vender volume de Cerrado, mas a que preço vai vender, né. Então eu acho que isso é uma das coisas que preocupa o case de Suzano. Agora é uma empresa, né, com dólar alto, é uma empresa rentável do ponto de vista de conversão, do dólar. Então, embora a celulose possa ter um recuo, né, ela teve um aumento de preço nos 3 primeiros meses, né, no primeiro trimestre, mas pode ter um recuo diante dessa situação, dessa incerteza que eu estou falando, e mesmo recuando, a depender de que nível está o dólar, na hora que você for olhar em real, essa comparação ela pode até estabilizar, estancar, qualquer tipo de recuo em dólar do preço da celulose. A Seguros tem 3, né. Você tem Sim. o IRB, o Abseg E Porto. e Porto. Dessas 3, eu acho que Porto vem melhor para o ano e para o trimestre também. Vem com mais dinâmica de crescimento. Preço de carro mais estável. É, o preço de carro é mais estável, vai aumentar a sinistralidade, mas é sazonal por conta das chuvas, né, como o Guedes falou. A chu Mas a base de comparação é forte, não é? Não foi do ano passado que teve o desastre em São Paulo que Não, foi foi 23, a né? base de comparação é difícil. É, que choveu menos no ano passado, né? Choveu É, muito menos, e a as chuvas digo com 23, é. as chuvas que impactaram a sinistralidade foi as chuvas do segundo tri, que Hum. pegou o Rio Grande do Sul. Ah, foi mesmo. Então, se o segundo tri, ano a ano, desse ano, vai ser muito melhor do que o ano passado. Já o primeiro tri já vai ser melhor, né, o primeiro tri vai ser melhor em termos de lucro, ano a ano e tri a tri. É Uhum. mesmo assim, porque a empresa vem diversificando bastante as suas fontes de receita, vem crescendo em segmentos com ROI maior. Saúde, por Você exemplo, né? sa é, assim, é bem duvidoso esse ROI ser sustentável por muito tempo, mas em tese, sim, eles estão crescendo. O ano passado cresceu quase 50%, crescimento de prêmios. É uma base pequena, tudo bem, mas é impressionante. É a única empresa do segmento que cresceu tanto com rentabilidade, com rentabilidade. Eh, Continua crescendo e vem crescendo em vida,
vem crescendo em patrimonial, né, residencial, que ajuda bastante a rentabilidade da empresa. Fora isso, eu tenho a vertical de financeira, né, que cresce consórcio é super rentável também, cresce 30% consórcio ano a ano. Esse fenômeno de consórcio aí é impressionante no Brasil. O pessoal gosta de consórcio. Deus só gosta de É, consórcio. Ó, um ponto aqui. viu? E a Porto é uma das líderes em consórcio aqui no Brasil. Bota o Aliband do consórcio aí, Guilherme, pro pessoal ver. A gente tem consórcio aqui na Genial também. Olha lá. O nome dos seus. Fazendo merchan básico, beleza. Já vai aprendendo, né? Então, o Porto eu acho que tem. Fora isso, assim, esse ano, para seguros, tem uma coisa que para os outros não tem, que é a Selic, né? É verdade. A Selic ajuda muito o resultado financeiro das seguradoras. Você pegar a média da Selic, deve subir uns 30% ano a ano, né? Só nisso, então, o resultado financeiro das empresas deveria Puxa. crescer 30% mais o volume todo de prêmios que eles vão crescer. É compound, né? Você cresce o prêmio mais o Isso. financeiro no final. Então, esse ano, para Porto, eu acho que vai ser um ano bom, porque no operacional está crescendo, deve piorar um pouquinho no alto ali, porque o alto é bem competitivo, mas no financeiro e nas outras linhas ele tira isso aí, né? Então a gente está prevendo aí para o ano um crescimento de 15% no lucro, tá? E no trimestre algo em torno de 11% no ano. É a que mais cresce das três, né? Sim. Porto. Não, você tem IB que cresce, mas com ROI menor, né? Entendi. Você está falando da Porto rodando com ROI de 20 e poucos por cento. IB, se tudo der certo, você está falando de 13, 14% de ROI pro ano. Fechado. Já é melhor. Porque rodava 8, né? Pois é. É bater morto, né? Mas tá chegando no custo de capital já. E tá negociando acima do book, né? Então, assim, aí depende como você olha o ROI também, né? Enfim, tem toda uma questão ali, porque o ROI que a gente calculou aqui, que a gente falou, ele é o ROI do book, né? Mas eles têm metade do book ali é crédito fiscal, por conta dos prejuízos passados. Então, se você pegar o book tangível mesmo, ele tá rodando com ROI alto, né? Mas aí também você fala, pô, o que que eu uso? Não sei. Eu vou usar o ROI maior, né? Sim. Então, assim, de qualquer forma, eu acho que ele tá um pouco ainda caro, mas a empresa tem feito um bom trabalho na parte de melhora de rentabilidade. Deve fechar o ano aí, sei lá, com uns 97, 95% de combined, para quem não conhece muito bem. 100% de combined, de índice combinado, significa que você está 0 a 0 no operacional. Combined é custo, todos os custos dividido pelas receitas, né? Então, menor que 100, seus custos são menores que as suas receitas, é uma coisa legal. As empresas geralmente nesse segmento trabalham ali entre 95, 100%, né, de combine, e eles rodavam com um índice combinado maior. Eles eram super ineficientes por muito tempo. Isso já limpou, né? Então, esse trabalho tem sido feito. O problema deles, eu acho que, em termos de rentabilidade, né, é voltar a crescer, né? O soft guidance deles ali é crescimento quase zero ali no ano, né? Entendi. No ano de prêmios do IRB. Para Porto não, vai ter crescimento. E BB O BBSEG também é um outro problema esse ano, é crescimento. O mercado tá ruim e tal, vai crescer menos. O Banco do Brasil vai emprestar menos no agro, vai impactar eles também, vai crescer menos no agro. No agro ele não faz tanto dinheiro no agrícola em termos de subscrição, né? Depois de tirar o acionista, mas faz dinheiro nos arredores ali, no Vida Agro, né? Do pecuarista, no Tem um cross-selling importante também, tem né? um cross-selling no ecossistema de agro muito importante. No seguro do trator, do agricultor, tal, etc. Se não vender muito o agrícola, também esses produtos, apesar de eles conseguirem uma penetração maior, vende menos também. Mas você tem um operacional ainda bom no primeiro tri e O o primeiro restante sendo tri pela deve Selic. ficar flat, tri a tri, Aham. cai até um pouquinho. Não cresceu,
não deve crescer. Os dados já foram divulgados, né? Fevereiro. 0,10 da Suzeb. Caiu, inclusive, os prêmios. A única coisa que salva é a Selic maior, né? Então, o financeiro deve vir forte, ele está exposto à Selic na seguradora, e no conglomerado ali na holding. E para o ano a gente vê um crescimento de high single, 10% de lucro ali, quase 10% A grande porrada da BB Seguridade seria a antecipação da renovação do contrato dos com o Banco do contratos Brasil, que né? terminam em 2033, que fazem com que ele negocie com desconto a Caixa Seguridade. Existe vamos dizer assim, um ceticismo do buy side, né, dos nossos clientes, que existe um risco de não ser renovados esses contratos, que é o contrato de exploração do canal bancário do Banco Brasil, da BBSEG com o Banco Brasil. Não faz sentido não renovar, entendeu? Sim. Agora, se você conseguir fazer um contrato um pouquinho mais redondo ali, mais automático, né? né, Igual é o da Caixa. com a renovação um pouco mais automática ali, o dinheiro que passa das parcerias que eles têm embaixo, de seguros, de previdência e de capitalização com as empresas privadas, esse fluxo de dinheiro que toda vez que renova é automaticamente passado para o Banco do Brasil. Em tese, isso não é porque quem tem que pagar o Banco do Brasil é a BBSEG. Se fosse direto ali, eu acho que o mercado ia diminuir muito e ia usar a perpetuidade da empresa. Tem muitos buy-sides que não usam a perpetuidade no valuation da BBSEG. Porque tem o risco do Só faz o fluxo até 2033 e abraço, Entendi. entendeu? Então, grande parte do valor da BBSEG está na perpetuidade. Outra coisa assim que eu esqueci de mencionar Vai lá. é Itaúsa, né? Nosso Alson, top pick, verdade. Quem quiser comprar Itaú com desconto, você pode comprar Itaúsa, né? A Itaúsa hoje negocia com desconto de soma das partes de 24%. Quando a gente lançou aquele relatório, estava 25%. Já um ponto percentual não é muita coisa, mas você compra é como se você comprasse o fluxo de dividendos do Itaú com desconto de 20%. Dá uma turbinada no Isso. seu desconto, no teu dividendo final, né? Então acho que é uma maneira barata de se expor ao Itaú, porque 95% do valor da Itaúsa é o Itaú, né, de forma mais barata. E outra coisa, o Banco do Brasil, que eu não mencionei, o Banco do Brasil, ele deve cair o lucro TRI, tá? Então esse aqui é o que vai mais sofrer no primeiro TRI. Mas, por outro lado, a perspectiva de uma melhora No agro, na cadeia de soja ajuda ele. ele. Agora sim. E tem o valor baixo, Ah, Quatro mais vezes antes. descontado, né? 4 vezes lucro.